Aqui com a gente, já chegando, já vou colocando aqui na tela a informação para você que nos acompanha, onde você estiver com a gente. Na tela aqui do canal do Gordinho, os Estados Unidos aumentam a recompensa para 150 milhões pela captura de Nicolás Maduro. Após a posse, os Estados Unidos também impuseram sanções contra autoridades do regime venezuelano e empresas estatais como a de petróleos da Venezuela. A informação que eu já vos trago dá conta de que o governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira, dia 10, que pagará uma recompensa de 25 milhões, cerca aí de 150 milhões por informações que levam à prisão do presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro. O anúncio ocorreu após a posse do ditador venezuelano nesta sexta-feira. Recompensas por líderes chavistas dos Estados Unidos oferecem até 65 milhões por informações que levam à prisão de Maduro, 25 milhões, Cabelo, 25 milhões e Pedrino Lopes, 15 milhões de dólares. As novas sanções econômicas, Tesouro dos Estados Unidos mira 8 aliados de Maduro, incluindo líderes do PDVSA e Conviasa, por violação de direitos humanos. Críticas à posse de Maduro, o governo Biden rejeita a reeleição de 2024 como fraudulenta e reforça apoio ao voto democrático na Venezuela. Proteção a venezuelanos. Estados Unidos prorrogam o status de proteção temporária por 18 meses, permitindo residência e também trabalho no país. Essas são aí as sanções que os Estados Unidos, que entrou na guerra contra Nicolás Maduro e membros de seu governo. O Cabelo, 25 milhões pela captura de Nicolás Maduro e Pedrino Lopes, 15 milhões. O Departamento do Estado americano publicou na plataforma X foto dos líderes venezuelanos e informações sobre recompensas e acusações. O programa de recompensas para narcóticos oferece um total de 65 milhões por informações que levem às prisões ou condenações de Nicolás Maduro, Moros, Diosdado Cabelo, Rondon e Vladimir Padrino Lopes, é o que diz o órgão. Washington oferece 15 milhões por informações sobre Padrino Lopes, ministro da Defesa do governo venezuelano. As medidas visam responsabilizar líderes do regime chavista e promover a transição democrática na Venezuela. Abre aspas. Hoje, Nicolás Maduro realizou uma posse presidencial ilegítima na Venezuela em uma tentativa desesperada de se manter no poder. O povo venezuelano e o mundo sabem a verdade. Maduro claramente perdeu a eleição presidencial de 2024 e não tem o direito de reivindicar a presidência, cita o Departamento de Estado americano. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos também anunciou novas sanções contra 8 funcionários do regime venezuelano, incluindo Héctor Obregón Pérez, presidente da estatal de petróleos de Venezuela, e Ramon Velázquez Araguayan, presidente da Conviasa e ministro dos Transportes. Ambos são acusados de violações de direitos e também repressão a opositores, conforme explicou o subsecretário interino do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brandley Smith. O PDVSA tem sido central na geração de receitas ilícitas utilizadas para sustentar o regime. Obregón Pérez é fundamental nesta operação. Além dos Estados Unidos, a prorrogação dos estados, o status de proteção temporária para militares
para milhares, de venezuelanos por 18 meses, mas não alterarão as licenças de empresas estrangeiras como a Chevron para extrair petróleo da Venezuela. E meus amores, meus queridos, sintonizados aqui nesse nosso canal, acompanhando a nossa programação, mais uma vez deixar bem claro para vocês, essas restrições, tá bem? São restrições impostas pelo governo de Joe Biden. Você imagine ou comece a imaginar o que é que Trump vai fazer com a Venezuela, o que Trump vai fazer para que a Venezuela se torne um país livre novamente. Tá bem? Todas essas ações aumentou a recompensa pela captura de Nicolás Maduro de 15 milhões de dólares para 25 milhões de dólares, cerca de 150 milhões de reais. E você imagina quando o nosso querido Donald Trump tomar posse daqui 10 dias. Daqui 10 dias, Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos da América. Há um convite especial aí para um brasileiro, a qual nós amamos, que é o nosso querido presidente Jair Bolsonaro, para participar da posse. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Será que Big Alex, o Xandão e também o STF vai permitir a ida de Bolsonaro aos Estados Unidos para participar da posse, uma vez que o Alexandre de Moraes e o STF confiscaram o seu passaporte? A gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, tá bem? Está chegando agora ao nosso canal, sejam bem-vindos, obrigado pela sua audiência. A gente vai continuar falando aqui a respeito da situação na Venezuela, vamos falar também a respeito da nossa situação aqui no Brasil, mas antes eu preciso chamar a sua atenção para esse recado. Se você gosta desse canal, se você acha importante que esse canal esteja no ar, ajude colaborando com um Pix de qualquer valor. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo e você estará nos ajudando a manter o programa, esse jornalismo independente, que traz sempre as verdades que você precisa ouvir. E é claro, sem apoio, sem patrocínio, né? A gente tem aqui uma certa parceria com o YouTube que às vezes eu me pergunto se é importante, tá bem? Mas é fato que você pode colaborar com o nosso canal mandando um Pix aí de qualquer valor. Quando eu digo qualquer valor, é qualquer valor mesmo, não se acanhe, tá bom? Qualquer valor será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. E eu peço para aqueles que amam esse canal, nos ajude a manter o canal no ar, sempre positivo e operante, né? Pra gente manter o programa aqui de maneira sadia, né? Isso sem que a gente passe por necessidades aqui, para poder manter as contas do canal sempre positivas, tá bem? Sempre no azul, nunca no vermelho. Então nos ajude aí, por favor. É um jornalismo independente do jeito que você gosta, nós fazemos aqui para você. Afinal de contas, esse canal só existe porque a gente acredita que podemos viver um Brasil melhor. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela moral, obrigado pelo carinho. A gente segue por aqui, destacando mais informações para você conectado com a gente. Edmundo Gonzalez diz que está próximo da Venezuela e que entrará no país em breve para assumir o governo. Reportagem aí do G1 que nós estaremos destacando para você que se liga aqui no nosso canal. O opositor Edmundo Gonzalez, reconhecido como presidente da Venezuela pelos Estados Unidos e outros países, afirmou estar próximo do território venezuelano e que entrará no país em breve para assumir o governo. Um pronunciamento foi publicado nas redes sociais nesta sexta-feira, dia 10. A oposição venezuelana afirma que Edmundo Gonzalez derrotou o presidente Nicolás Maduro nas eleições de julho de 2024. A coalizão opositora se baseia nos dados das votações das atas impressas pelas urnas eletrônicas, validadas como autênticas por órgãos internacionais.
Por outro lado, Maduro foi proclamado reeleito pelas autoridades eleitorais e tomou posse para um terceiro mandato nesta sexta-feira. Até o momento, o governo venezuelano mantém as atas eleitorais sob sigilo e alega apenas que Maduro venceu o pleito eleitoral. Segundo González, Maduro consumou um golpe de Estado ao participar da cerimônia de posse, desrespeitando a vontade soberana dos venezuelanos. Continuo trabalhando para garantir as condições para entrar na Venezuela e assumir, como manda a Constituição, declarou. Muito em breve, independentemente do que fizerem, entraremos na Venezuela e colocaremos fim a essa tragédia. González afirmou estar pronto para uma entrada segura no país. O opositor deixou o país em setembro para receber asilo político na Espanha. À época, ele disse que foi coagido a assinar um documento para reconhecer a vitória de Maduro nas eleições. Se apresentando como presidente, González ordenou que as Forças Armadas deixem de obedecer a Maduro e garantam a segurança para uma transição de poder. Ele também pediu às forças de segurança que cessem a repressão contra manifestantes contrários ao governo. Na quinta-feira, dia 9, segundo a opositora Maria Corina Machado, 20 pessoas foram presas. González também agradeceu aos países que reconheceram como presidente eleito, sem citar governos. O opositor pediu para que as nações que ainda não tomaram uma posição oficial se manifestem e reconheçam a vitória dele nas eleições. O Brasil está entre os países neutros. A luta pela liberdade não tem espaços para a neutralidade, afirmou Edmundo González, que diz que trabalha para voltar à Venezuela. Em fala à nação, o opositor voltou a afirmar que ganhou as eleições e disse que tem um dever a cumprir com os venezuelanos. E minha gente, eu separei aqui para vocês, tá bem? O vídeo, o pronunciamento de Edmundo González, tá? Eu vou tentar dar um zoom aqui para que você consiga ter acesso à legenda, tá bem? A tradução aí que está na legenda. E vamos trazer aqui para você as falas de Edmundo González, que garantiu que iria tomar posse nessa sexta-feira. Mas as condições, né? Maduro está armado até os dentes, aos berros, gritando desesperadamente: venha cá, Edmundo, que eu estou te esperando, né? Você imagina se Edmundo González atravessar a fronteira, segundo ele, está muito próximo da Venezuela. Você imagina se Edmundo González atravessar a fronteira e ir se encontrar com os seus apoiadores e tentar tomar posse. O que será de Edmundo González? Tá bem? Vamos então aqui ao vídeo, ao primeiro manifesto de Edmundo González. Ele já se assume como presidente eleito da República Bolivariana da Venezuela. Ele que é o presidente legítimo, né, da Venezuela. Eu não sei, gente, se eu vou poder dar zoom, e se eu der zoom aqui, a legenda for maior, vai cortar, tá bem? Vou pedir para você, por favor, prestar bem atenção aí nas falas dele, né, que dá para às vezes a gente, né, até consegue compreender um pouco aí, né, quem fala um pouco aí do portunhol, né, isso, vai conseguir entender um pouco, mas tem uma legenda bem pequenininha. Qualquer coisa você pausa o vídeo, tá bem? Para você que quer, né, acompanhar aí as falas do Edmundo González e entender o que é que está se passando, tá bem? Vamos então aqui à informação para você que está ligado comigo, onde você estiver acompanhando o nosso canal. Obrigado pela moral, obrigado pelo carinho aqui no Abordo Notícias. Hoy, en Caracas, Maduro ha violentado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos expresada el 28 de julio. Consuma un golpe de Estado,
se autocorona dictador. No lo acompaña el pueblo, no lo acompaña ningún gobierno que se respete como democrático. Solo los dictadores de Cuba, el Congo y Nicaragua. Como comandante en jefe, ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que le sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la República que me confió la soberanía popular. Los soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional son parte del mismo pueblo y al que le deben obediencia a través de mí. Pues hoy soy presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela y gracias a una mayoría de votos expresados en las urnas. Y a los cuerpos militares y policiales les ordeno el cese de la represión. A las instituciones nacionales les digo, por la paz de la República deben desconocer al régimen ilegítimo que ha pretendido confiscar nuevamente el poder. En sus manos está la institucionalidad de la nación que abraça a ustedes mismos e a suas famílias. Muito bem, gente. Tá então o pronunciamento oficial de Edmundo Gonzalez, ele que é o presidente eleito da Venezuela, convocando, tá bem? Convocando aí as Forças Armadas para que garanta uma transição de governo e pedindo para que as Forças Armadas também parem com a repressão contra quem está se manifestando contra o golpe que Maduro deu na Venezuela. Tá bem? Vocês sabem muito bem o que aconteceu na Venezuela. O mais engraçado foi ver o tonto do Lula dizendo que a Venezuela é uma democracia porque o Maduro convocou eleições. Me parece que o nosso amigo cachaceiro ou se faz de otário ou é tonto mesmo, se esquecendo que em regimes totalitários eles até têm eleições, mas o difícil é a oposição tomar posse. Eu não vou nem dizer que é difícil a oposição vencer, é difícil a oposição tomar posse, porque claramente o que aconteceu na Venezuela foi um golpe de Estado e o tonto do Lula não conseguiu bater palmas para a democracia venezuelana. Não, veja bem, o Maduro, ele convocou uma eleição na Venezuela. A Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. Lula chegou a dizer isto. Na Venezuela se tem mais eleições do que no Brasil. É uma democracia. O processo eleitoral foi todo viciado, com perseguição, com prisões, impossibilitados alguns da oposição. Maria Corina Machado, impossibilitada de disputar a eleição contra Maduro. Teve a outra Maria Corina, né? Que eu não me recordo, ela tem um outro nome, Maria Corina alguma coisa, que também foi barrada, impedida de disputar a eleição contra Maduro. Quando apareceu um candidato da oposição que Maduro autorizou, aí começaram as perseguições. Ela, Maria Corina Machado, líder da oposição na Venezuela, impedida de disputar a eleição, também foi impedida de viajar pelo país de avião. Não? Só poderia viajar de caminhonete. Ainda bem que a Venezuela é um país minúsculo, um país pequeno. Você imagina se a Venezuela fosse do tamanho de um país com as proporções aí do Brasil, e de caminhonete, tem lugar aqui no Brasil, a depender de onde você estiver, não é isso?
Você vai levar de carro até quase 7 dias, não é isso? Então você imagina, por exemplo, de São Paulo até Rondônia, 3 dias de carro. Você imagina de São Paulo ao Acre, já vai para 4, 5 dias. Você imagina se de repente a pessoa tem uma agenda no Nordeste, não é isso? Vai direto para o Acre, como seria? E como seria a situação lá na Venezuela, se a Venezuela fosse um país grande? E ela conseguiu fazer a sua campanha, conseguiram eleger Edmundo Gonzalez com tudo isso. E Lula não conseguiu fazer aí realizar o seu sonho, né? De ver uma eleição limpa para poder dizer, tá vendo? Eu estava certo, o Maduro não é tão mal assim, como ele disse quando o Maduro veio aqui, né? Você se lembra muito bem que quando o Maduro pisou no Brasil, o Lula disse, esse é o Maduro, nem é tão mal assim como dizem. Horas depois, né? Horas depois, a gente pôde presenciar a segurança de Nicolás Maduro dando-lhe os bufetões aí numa jornalista brasileira. A gente não viu, né? Ninguém se manifestar contra Lula, se manifestar contra Maduro por esse episódio. Mas o amiguinho de ditadores quebrou a cara. Nele não conseguiu bater palmas para Maduro. Está neutro nessa situação, enquanto países como Estados Unidos reconhecem a vitória do Edmundo Gonzalez, enquanto países reconhecem a vitória, democracias, Lula segue totalmente neutro. Totalmente neutro e não apoia o seu amigo Nicolás Maduro. E nem, tá bem? Só que é o seguinte, ao deixar de apoiar, ao deixar de reconhecer, ao não não apoiar o Nicolás Maduro, não é isso? Ele também não reconhece a vitória de Edmundo Gonzalez. Então, de uma certa forma, Lula contribui para o chavismo. Lula contribui para o regime. Aí eu pergunto para você, mas afinal de contas, quais são as listas de países que apoiam e não apoiam? Eu vou destacar isso para você que está aqui nos acompanhando e agradecendo cada um aí pelo carinho, pela audiência. Lembrando que você pode colaborar com o nosso programa, pode ajudar aqui o programa a ficar no ar, né, a se manter no ar, e você vai fazer isso nos ajudando aí via Pix, tá bem? Uma notícia meio triste, né? O canal A Bordo News, meu querido Victor Mota está comandando, perdeu a monetização, né? Perseguição do YouTube mais uma vez, e mais do que nunca nós precisamos da sua ajuda para poder continuar tocando aqui o barco, tá bem? Presta atenção. Em julho de 2024, a Venezuela passou por uma eleição que deveria definir o futuro presidente do país. O ditador Nicolás Maduro foi declarado vencedor, mas sem a apresentação de dados detalhados das urnas. O candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, contesta os resultados e afirma ter vencido o pleito. Nesta sexta-feira, dia 10, Maduro tomou posse para o seu terceiro mandato. O Tribunal Supremo de Justiça, que tem influência direta do ditador, colocou os documentos da eleição sob sigilo. A oposição, porém, apresentou as atas eleitorais que comprovariam a vitória de Edmundo Gonzalez com 67% dos votos. A repercussão internacional foi significativa, com diversas nações não reconhecendo a reeleição de Maduro. 10 países manifestaram apoio a Gonzalez e o consideraram presidente eleito. Esses são os países que reconhecem a vitória de Edmundo Gonzalez. Vamos lá.
a Argentina, o Canadá, Costa Rica, Equador, Estados Unidos, Itália, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai. Vou repetir rapidinho. Argentina, Canadá, Costa Rica, Equador, Estados Unidos, Itália, Panamá, Paraguai, Peru e o Uruguai. Outras 19 nações pediram mais transparência no processo eleitoral venezuelano. Esses não reconhecem oficialmente nenhum dos candidatos como vencedor, mas exigem maior clareza na divulgação dos resultados. São eles. Alemanha, Austrália, Brasil de Lula, porque o Brasil patriota reconhece, né? Nós reconhecemos. Mas o Estado, né, governado por Lula, não reconhece. Chile, Colômbia, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Haiti, Jamaica, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Suriname, Ucrânia e o Vaticano. Em contrapartida, pelo menos 20 países reconheceram a reeleição de Maduro. A maioria deles, né, são ditaduras. Olha só. Entre eles estão Antígua e Barbuda, Azerbaijão, Belarus, Bolívia, China, Cuba, Dominica, Guiné-Bissau, Honduras, Irã, Madagascar, Nicarágua, Paquistão, Catar, Rússia, São Vicente e Granadinas, Sérvia, Síria e Turquia. Durante uma entrevista à Rede TV, em novembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou a situação política venezuelana. O petista declarou que o ditador não é um problema do Brasil, mas sim do país vizinho. Engraçado, né, gente? Na hora de trazer o ditador vagabundo aqui ao Brasil, na hora de trazer esse safado, na hora de trazer esse vagabundo aqui ao Brasil, na hora de ficar enaltecendo, recebendo o ditador com tapete vermelho, colocando os homens das Forças Armadas para bater continência para vagabundo, aí é um problema do Brasil. Né? Aí é um problema do Brasil. Na hora em que ele vê que o seu amiguinho ditador roubou, usurpou o resultado para assim se manter no poder, aí é um problema do país vizinho. Aí não é um problema do Brasil isso daí. Isso daí é problema da Venezuela. E os venezuelanos que se lasquem. E os venezuelanos que se explodam. Na hora de trazer este vagabundo ao Brasil, lá estava ele, que é mais vagabundo ainda, colocando as Forças Armadas para poder bater continência para ditador vagabundo. Quando Maduro esteve no Brasil, país como os Estados Unidos, que é uma democracia, já pedia a prisão de Nicolás Maduro por narcotráfico. Tá bem? Bonito, né? O amiguinho de Lula, né? Bonito. O que é que mantém aquilo? O que é que mantém a estrutura? O que é que mantém a parte política? O que é que mantém? Você sabe. Muito bem. Você sabe muito bem as denúncias de Carvajal. Cadê o homem que diz que o narcotráfico financiou
países da América Latina, incluindo partidos políticos. E vem os Estados Unidos e condena Nicolás Maduro por narcotráfico. E o Brasil só faz para fazer vergonha nos brasileiros. Não é isso? Explode uma guerra entre Israel e o terrorismo. Adivinha de que lado o Brasil fica? Ao não reconhecer a vitória de Edmundo Gonzalez, ao fazer esse joguinho e até rompendo relações com Nicolás Maduro, Lula está colaborando com o regime. Não, o Brasil é neutro. O Brasil não reconheceu a vitória de Edmundo Gonzalez. Não reconhecemos a vitória de Edmundo Gonzalez, mas também não condenamos Nicolás Maduro por ter tomado posse. E, inclusive, o Brasil não condenou Nicolás Maduro por ter tomado posse sem apresentar as provas. O Conselho Nacional Eleitoral, o órgão maior de justiça da Venezuela, que seria o Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil, simplesmente disseram: Maduro venceu. E cadê as atas eleitorais, as provas? Estão sob sigilo, não iremos apresentar nada. Aí eu pergunto para você, e as atas de Edmundo Gonzalez, onde estão? No cofre do Banco Central do país da América Central chamado Panamá. Está sob custódia do governo do Panamá. Muito bem guardado, protegido no cofre do Banco Central do Panamá. Foi apresentado às autoridades, inclusive o chanceler do Panamá disse que em breve o continente vai estremecer, que o mundo terá uma surpresa em relação à Venezuela. Para você que se liga aqui comigo, onde você estiver, bem-vindos a bordo, obrigado pelo carinho. Ainda algumas informações aqui, tá bem? A respeito dessa situação, tá bom? E eu quero correr, tá? Aqui porque o tempo ruge, não é isso? O tempo ruge, a Sapucaí é longe, já diria alguém por aí. Gente, o Partido Comunista da Venezuela diz que Maduro cometeu um golpe. Eles pediram unidade e luta democrática para restabelecer os direitos do povo venezuelano. Se Nicolás Maduro foi eleito de forma arbitrária, declarado eleito, se Maduro foi declarado eleito, se ele tomou posse, não sendo o legítimo e eleito presidente da Venezuela, Nicolás Maduro está dando um golpe com o apoio das Forças Armadas, com o apoio do Congresso, com o apoio também da Justiça venezuelana, que é comandado por ele, tá? Que é comandado por ele. Inclusive a presidente, não sei se é ela ainda, a presidente da Suprema Corte, é do mesmo partido de Nicolás Maduro, tá? País, que coisinha de merda, né? Ditador vagabundo. Aqui, Alckmin e ministros criticam a posse de Maduro, mas Lula silencia. Integrantes do alto escalão afirmam que a recondução do ditador à presidência da Venezuela não tem legitimidade e configuram um ataque à democracia. E o cachaceiro falou nada, entrou quieto e saiu calado. Não é isso? Presta atenção aqui, meus amores. Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mantém em silêncio sobre a posse de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, integrantes do alto escalão brasileiro adotaram uma postura diferente e criticaram o ditador chavista.
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, definiu como lamentável a posse de Maduro. O ditador venezuelano assumiu seu terceiro mandato em cerimônia realizada na Assembleia Nacional em Caracas, nesta sexta-feira, dia 10. Em entrevista à CNN, Alckmin reafirmou o posicionamento do governo brasileiro de não reconhecer as eleições que levaram Maduro ao poder. A democracia é civilizatória e precisa ser fortalecida. As ditaduras suprimem a liberdade, afirmou o vice-presidente. Uau! Chamou a Venezuela de ditadura. Apesar das declarações de Alckmin, o presidente Lula permaneceu em silêncio sobre a posse do chavista. Além disso, o governo brasileiro participou da cerimônia, sendo representado pela diplomata Gilvânia Oliveira, embaixadora do Brasil em Caracas. O ex-chanceler Celso Amorim, assessor especial de Lula para assuntos internacionais, afirmou que a presença da embaixadora Gilvânia Oliveira cumpre o ritual diplomático de relação entre estados. Ele fez a declaração à CNN nesta sexta-feira. Ministros de Lula criticaram a posse de Maduro. O ministro Silvio Costa, ministro de Portos e Aeroportos, juntou-se a Alckmin nas críticas a Maduro. O integrante do alto escalão afirmou que a posse ocorreu sem legitimidade internacional e foi marcada pela força. É verdade. A gente precisa levar em consideração também que o Silvio Costa, né, ele é alguém ali de centrão. Duvido se algum ministro aqui de Lula, né, esquerdista, foi abrir a boca para falar mal. Renan Filho, ministro dos Transportes, que é a tomada do governo, ele diz, né, que a tomada do governo venezuelano pelo chavista ocorreu de forma com força bruta e sem legitimidade. Ele é do MDB, centrão, tá bem? Então, meus queridos, eu duvido alguém ali, algum ministro, né, que é indicado de Lula, algum ministro ali da base de Lula, criticar. Eles fazem apoiar, eles fazem declarar aí o seu apoio de uma forma velada, né, de uma forma meio disfarçada, mas estão sempre o fazendo, tá certo? Os coletivos chavistas armados, eles ameaçam a população para impedi-la de protestar contra Maduro na Venezuela. Só lembrando, gente, que os coletivos é uma espécie de milícia. São los coletivos. Uma espécie de milícia que tem Nicolás Maduro como o seu verdadeiro chefe. Não é isso? Seu chefe aí desse grupo de mercenários. Tá certo? Para você curtindo o nosso programa, onde você estiver com a gente, obrigado pela moral. Daqui a pouco vou mandar alô, beijos e abraços aí para a galera sintonizada aqui com a gente. Tá na tela, rodou! Buenas noches, camarada Robinson Materano. Acá nos encontramos el equipo de choque, el Estado del Tamacuro, el Movimiento Revolucionario de Integración para la Defensa Chavista, presto y dispuesto para salir a la defensa de nuestra patria, de nuestra revolución. Cuente usted con este gran equipo. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¿Quiénes somos? ¡Los lanceros de Nicolás! ¡Somos! ¡Los lanceros de Nicolás! ¡Viviremos y venceremos! ¡Venceremos! Buenas noches, camaradas. Buenas noites, camaradas vagabundos, né, gente? Eu vou falar um negócio pra você, não é isso? Além das Forças Armadas, não é? Além da polícia, não é isso? E o Maduro, ele ainda conta com esses los coletivos armados, tá bem? Os caras que vão aí pra cima da população, mata em nome do regime, tá? E eu vou falar um negócio pra você.
o título, né, tá aí descrito, né, da nossa live, que os Estados Unidos foi para cima, colocou algumas restrições, aumentou o valor, né, a ser pago aí pela captura de Nicolás Maduro. Você imagina o que esse é os Estados Unidos controlado por Biden, o que vai fazer de repressão e de opressão contra o regime o Donald Trump, né, que ele vem aí, faltando menos de 10 dias para a sua posse. E pode ter certeza, Oriente Médio, tá? Europa, situação lá da Rússia com a Ucrânia. Parece que o ditador lá da Rússia já vai conversar com o Trump para finalizar a guerra, tá bem? Oriente Médio, Trump já declarou: se até a minha posse não soltarem os reféns, se o Hamas não liberar os reféns, vai se abrir o inferno no Oriente Médio. Tá bem? O Oriente Médio vai conhecer o inferno, segundo Donald Trump. Rússia já vai ter uma conversa entre os dois países, entre os dois, né, chefes de estados. Então, na mira do Trump, Oriente Médio, Europa, né, com a situação da Rússia, Brasil, com toda essa repressão, a liberdade de expressão, perseguição política que nós estamos vivendo, Venezuela, tá bem? E outras situações aí que, né, alguns que mais nos interessam são esses, mas que entram já no radar de Donald Trump. E eu vou falar um negócio aqui pra você, tá bem? Você vê que o Trump, ele sugere, tá bem? Sugere, tá? Sugere aí que vai arrancar o Maduro de lá. Tá bem? Ele sugere que vai arrancar o Maduro de lá. E aí? Como é que vai ficar? Não é isso? Para você ligado aqui comigo, onde você estiver, estamos juntos e misturados por aqui, dando sequência ao nosso programa, para você que se liga com a gente. Ó, falando aqui a respeito, para você ter uma ideia. O senador americano, Rick Scott, ele disse que não haverá nenhuma negociação, olha o que nós estamos falando, hein? Com Maduro quando Trump assumir. Não haverá negociação com Maduro, nem por petróleo, tá? Nem por petróleo. Hoje, eu estava acompanhando aí um corte de um podcast e os meninos do podcast lamentando, obviamente esquerdistas, né? Que Cuba perdeu muito com as sanções dos Estados Unidos e que Cuba, os Estados Unidos, né? Cuba não significa nada para os Estados Unidos, mas que para Cuba os Estados Unidos significa muita coisa, não é? Pois é. E eu concordo com eles. Cuba, os Estados Unidos não precisa de Cuba. Agora Cuba precisa dos Estados Unidos, precisaria, né, atender às exigências dos Estados Unidos para voltar a negociar com os States, para poder sair daquela podridão, não é? Que é Cuba. E Venezuela, meu filho, está no mesmo caminho, não é? Vocês sabem muito bem disso. A Venezuela está no mesmo caminho. Tá em inglês, não tem legenda, não é isso? Mas o que ele está dizendo é que não tem negociação entre Trump e Maduro. Não tem negociação por petróleo, venda de arma para a Venezuela, nada disso. Nada disso. Never.
Dezenas de milhares de venezuelanos se reuniram em Madrid para gritar fora Maduro e gritando pelo nome do presidente Edmundo González. Tem um vídeo aqui, mas eu não vou passar não, vou acelerar com essa situação aqui da Venezuela, tá bem? O Lira criticou a posse de Maduro, democracia exige eleições limpas. Concordamos com o Lira, não é? Democracia exige eleições limpas. Nicolás Maduro foi reconduzido ao cargo de presidente da Venezuela durante cerimônia na sede da Assembleia Nacional em Caracas. E cá entre nós, eu concordo com o Lira. Não é isso? Não só no Brasil, mas numa democracia, eleições têm que ser limpas. Não é isso? Para você ligado aqui na programação do Gordinho, tudo bem, meus amores? Como é que você tá, minha flor? Tudo certo? Tudo na boa? Pois é, meus amores. E você que não colaborou com o canal do Gordinho ainda, né? Nosso canal precisa tanto da sua ajuda, tá bem? Pedir pro pessoal aí ter um pouquinho de paciência com a Vanete, tá bem? Tentou entrar num acordo aí, a Vanete esteve sempre com a gente aí. De repente tá havendo algum mal entendido, né, Vanete? Troca uma ideia com ela aí, gente, tá bom? Vê qual é a ideia da Vanete aí. Eu acho que a Vanete não é mortadela, não, tá bem? Ô, gente, colabore com o nosso canal, por favor, e ajude a manter o programa no ar. Nós estamos precisando da sua ajuda. Qualquer valor que você mandar aí será muito bem-vindo, tá bom? Desde que vindo de coração, né, gente? Então colabore com o nosso programa. No programa de hoje, deixa eu ver, não teve nenhuma colaboração ainda, né? Eu sei, o pior que é uma data boa, né? Alguns aí já receberam, né? De repente até podem colaborar com o nosso programa, mas ainda não foram tocados, não é isso? Esteja disponível também, viu, minha flor? Esteja disponível aí para ajudar o nosso canal e ser tocado por Deus aí, né? Para colaborar com o nosso programa, tá certo? Isso daqui só existe porque tem você para colaborar com o nosso canal. Ajude aí o nosso programa, o Pix aí, qualquer valor. Eu tô muito afim de falar o teu nome, agradecer aí a sua colaboração aqui no nosso programa. Mandar um abraço todo especial pro nosso querido Victor Mota, tá acompanhando a gente aí, obrigado pelo carinho, não é isso? Deixou uma boa noite, Gordinho e Patriotas, membro aí do canal, grande parceiro também, né? Valeu, Vitinho, Deus abençoe sua vida, obrigado pela moral, obrigado aí pela colaboração aqui no nosso programa, valeu, Victor Mota. Mandar um abraço aqui pra nossa querida Vanete. Vanete, fica de boa, tá bom, Vanete? Só foi um mal entendido aí, tá tudo certo, tá bom? Fica de boa, tá? Eu nem sei se chegaram a te bloquear, a Gladys falou pra mim pra te desbloquear, que ela não conseguia te desbloquear aqui, mas eu acho que nem chegou a bloquear ninguém não. Tá bom, Vanete? Fica de boa aí, foi só um mal entendimento. Gisele gosta muito do canal, também gosto muito dela. Isso acontece, tá bom, Vanete? Fica tranquila, tá bom, minha querida? Deus abençoe você aí, tá bom? Muito bem, você não sai da sintonia não? Estamos só, né, dando um tempinho aqui, relaxando um pouquinho, não é isso? Pra gente já dar sequência no programa, tá bom? Não saia do programa não, muito pelo contrário, aproveite o momento aí para você mandar o seu like aí e quem sabe, né, colaborar com o nosso canal aí, mandando o Pix e ajudando o canal aí. De toda forma, a gente precisa da sua colaboração, da sua ajuda, beleza? Dá essa moral pra gente aí. Qualquer valor que você mandar não vai fazer falta
para você, muito pelo contrário, Deus vai abençoar muito a sua vida aí por colaborar com o nosso programa. Aqui, meus amores, militares da Venezuela fecham fronteira com o Brasil. Presta atenção aí na informação que está na tela. Milhares militares da Venezuela fecharam a fronteira com o Brasil nessa sexta e permanecem no final, né, da BR-174 que liga o estado de Roraima ao país vizinho. A movimentação dos fardados venezuelanos acontece no dia da posse do presidente do país, Nicolás Maduro, para um terceiro mandato. A sua reeleição no ano passado foi contestada internacionalmente e levou um desgaste com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Visto como um aliado do regime, o petista não reconheceu o resultado do pleito, que levou a um distanciamento diplomático entre Brasil e Venezuela. E por quanto tempo, né, será aí, então, que vai ficar fechado aí a fronteira, né, entre Brasil e Venezuela, ou entre Venezuela e Brasil? O Nicolás Maduro, ele fechou a fronteira com o Brasil na tarde desta sexta-feira, dia 10. A medida ocorreu depois do chavista tomar posse do seu terceiro mandato. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou o fechamento da fronteira. O governo brasileiro informa que, por decisão de autoridades venezuelanas, a fronteira da Venezuela com o Brasil foi fechada hoje até dia 13 de janeiro, segunda-feira, foi o que informou. O bloqueio foi implementado pelo lado venezuelano, na altura do município brasileiro de Pacaraima. O Itamaraty também divulgou orientações aos brasileiros que enfrentaram dificuldades para voltar ao Brasil. A Embaixada do Brasil informou que, em caso de emergência, cidadãos brasileiros poderão acionar os plantões consulares da Embaixada do Brasil em Caracas por meio de telefones disponíveis aí, tá bem? É isso aí, meus amores. Tá aí, então, a informação para você, né? Parece que até segunda-feira a fronteira entre Venezuela e o Brasil permanecerá fechada por ordens do ditador Nicolás Maduro. Tá aí o comentário da nossa querida Eliane Soares. Fechou a fronteira com medo da invasão militar. É verdade, né, minha querida? Pois é, eles estão com medo do Edmundo Gonzalez, estão com medo dos Estados Unidos, né? E aquele papo idiota de novo, não é? Golpe de Estado que eles inventam, não é isso? Diz que os Estados Unidos e Edmundo Gonzalez estão planejando um golpe de Estado na Venezuela, não é isso? Essa semana também o Lula, né? Falou merda aí do Bolsonaro e também do Michel Temer, dizendo que o Temer é um golpista, né? Pois é, cada uma, né? Meus amores de todo o Brasil ligado aqui com a gente, sempre um conteúdo de relevância para você, afinal de contas você merece, tá bem? Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Galera que tá com a gente, sintonizados aí, sempre curtindo aqui o nosso programa, obrigado, tá bem?